muitas vezes eu tenho um trabalho tradicional, mas que esse trabalho eu possa colocar um pouco de criatividade nele, né? Por exemplo, um trabalho em que eu tenho que cumprir normas técnicas, né? Eu tenho que construir ali um projeto, eu tenho que seguir normas técnicas ali. Se eu pensar também em um trabalho de um advogado, em que eu vou fazer ali uma defesa de um processo, por exemplo, vou elaborar essa defesa, eu posso ser criativo dentro daquela peça, mas eu tenho algumas limitações em relação a normas, às leis em que eu não posso, digamos, ultrapassar, né? Eu preciso incluir essas leis ali. Quando um trabalho ele é um trabalho mais livre, né, o que a gente chama de um trabalho criativo, na verdade a gente pode, por mais que a gente tenha um padrão, por exemplo, eu tenho modelos, né? Por exemplo, eu tenho modelos de escrita de roteiro, um modelo de narrativa, eu posso ter um modelo de composição, né? Já tem um modelo aqui, que tem um passo a passo aqui para você construir uma música nesse sentido. Mas não me impede de construir algo e não olhar para nenhum tipo desses padrões, construir algo totalmente fora do padrão. Criar, digamos, uma nova narrativa, que a pessoa ela vai ver ali e vai refletir, nossa, não conheço, nunca vi essa estrutura aqui, né? Então, a gente pode construir uma estrutura nova dentro desse trabalho criativo e não tem problema, né? Você inova completamente, né? Ou então você combina estruturas já conhecidas. Então, eu tenho essa maior liberdade, né? Então, por exemplo, imagine que um arquiteto está construindo o projeto de uma casa e é óbvio que ele vai ter que seguir normas técnicas ali, tem os cálculos, né? Penso que é algo mais voltado para a engenharia também, mas ele, em termos de estrutura, ele precisa garantir ali que aquela casa vai ficar em pé. Então, tudo bem, mas ele pode construir um estilo de casa totalmente novo, totalmente diferente, em que as pessoas olhem e falam, nossa, que casa diferente, né? Sei lá, começar entrando pela cozinha, colocar um quarto em outra posição, e tem essa liberdade, né? Esse projeto, você tem essa liberdade. Então, quando a gente olha para o trabalho criativo, a gente precisa estar de mente aberta. Para a gente encontrar essa criatividade no nosso trabalho e permitir sentir que você está inovando em algo, seja combinando ideias que já existem, padrões que já existem, ou criando coisas completamente novas, a gente precisa estar muito aberto, de mente aberta para tudo o que acontece ao nosso redor. É aquela mente, aquele olhar, por exemplo, eu estou aqui na natureza, né? Aquele olhar que a gente tem, geralmente quando está na natureza, de contemplar uma paisagem, contemplar um pôr do sol, contemplar o céu. E a natureza, ela tem os ritmos próprios dela, né? São ritmos mais naturais, ritmos mais lentos. E quando a gente está dentro da natureza, a gente consegue também meio que se harmonizar a esse ritmo da natureza e perceber melhor as coisas ao nosso redor, as situações ao nosso redor. Por isso que é muito válido quando você pode, por exemplo, sair, né, ir para um retiro, fazer uma imersão, sair daquela velocidade que geralmente a gente tem, a gente vive nessa velocidade na cidade, né? Hoje, por mais que seja uma cidade do interior, por exemplo, eu moro numa cidade do interior, a questão, acho que da tecnologia, né, tá ali com todo mundo consegue acessar, e as redes sociais, então assim, a gente vê muito essa questão dessa movimentação, e muitas vezes causando ansiedade na gente, a gente perdendo a noção realmente do tempo, né, achando que tudo é para ontem, achando que, né, vivendo naquela ansiedade para tudo, no nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente se distanciar desses elementos acelerados, né, digamos assim, para você reaprender, né, resgatar essa ideia de você contemplar, de você entender os ritmos naturais das coisas, porque você começa a prestar atenção. Você começa
a prestar atenção, a estar ali no presente para tudo que está acontecendo ao seu redor. E é dessa atenção, dessa percepção ali, que vem as grandes ideias, vem os grandes insights, vem ali a solução que você estava buscando para o seu bloqueio criativo, para o problema que você precisava resolver no seu trabalho. Às vezes a gente está procurando uma solução ali e sai um pouco quando a gente se distancia do trabalho, né, em si. E você sai, vai dar uma caminhada, vai conversar com alguém, vai almoçar, vai num bar, vai tomar uma cerveja, vai assistir um show, vai num teatro, vai ver um filme em casa. E aí você percebe ali, você tá no presente ali, você... Nossa, essa frase aqui, essa situação me deu um insight para poder resolver aquele bloqueio que eu tava, resolver aquela solução, aquele problema, resolver aquele problema que eu precisava no meu trabalho. Então, eu gosto muito de ter esses momentos, de vir para a natureza, justamente para poder desacelerar e para a gente estimular a nossa criatividade aqui. Como eu sempre falo, o ser humano, ele nasceu para criar. O ser humano é um criador por natureza. Só que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente se esquece disso, a gente perde a nossa capacidade de perceber as coisas, de admirar, de se sensibilizar com as coisas. E a gente precisa resgatar essa característica para poder desenvolver o nosso trabalho criativo. Então, eu sempre gosto de fazer esses momentos em contato com a natureza, para poder relembrar, resgatar essa característica. E às vezes eu estou no bloqueio, ou então, às vezes eu nem estou fazendo nenhum tipo de trabalho, mas só o fato de ir para a natureza, você se restaura, você volta àquele ritmo natural, sai da ansiedade, e aí você dá aquela clareza, né, na sua mente. Às vezes a gente precisa ter uma clareza sobre a nossa vida, alguma coisa ligada a fazer escolhas, a gente tem que tomar alguma decisão, e pode ser relacionado ao seu trabalho ou não. Então, decisões pessoais, decisões profissionais, qualquer que seja. Quando você sai do problema ali, sai daquela situação e vai para a natureza, a gente consegue clarear melhor as ideias, a mente e fazer melhores escolhas. Então, eu encerro esse vídeo aqui falando da importância de você voltar para o seu ritmo natural, né? O nosso ritmo natural, ele é um ritmo mais próximo, na verdade, da natureza, do que esse ritmo doido, acelerado que a gente está vivendo. Então, faça isso, resgate o seu ritmo natural, que você vai conseguir aí desenvolver o seu trabalho de uma forma muito mais criativa, desenvolver uma vida mais criativa, ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Te vejo no próximo vídeo. Bora, Bono. Cansou?